A maioria das pessoas que eu conheço, em algum momento de suas vidas, já experimentaram momentos de insegurança, timidez ou simplesmente não souberam como se expressar no seu dia a dia. Você sabia que se sentir travado, tímido, no momento decisivo pode prejudicar muito a sua trajetória profissional e os seus relacionamentos pessoais? Agora, como afinal de contas saber se isso é um problema grave, sério ou não para você? Eu sou o Rodolfo Costa do Expressão Total e neste vídeo eu vou te revelar os 5 sintomas que demonstram uma trava social e eu vou te ajudar a descobrir se você apenas tem momentos de timidez ou se você de fato é uma pessoa tímida e precisa cuidar disso. As pesquisas apontam que entre 75% e 95% das pessoas já foram tímidas em algum momento de suas vidas. Eu mesmo, em treinamento que realizo em empresas e atendimentos individuais, já escutei pessoas dizendo para mim: olha, eu nunca pensei muito a respeito da timidez, sabe, Rodolfo? Mas eu me deparei com uma situação em que eu estou travado e não consigo levar adiante. Ou ainda pessoas que dizem assim: olha, Rodolfo, as pessoas pensam que eu sou super comunicativa, mas eu me sinto tímida em alguns momentos. Talvez você mesmo aí que está me escutando não precisa se esforçar muito para se lembrar algum episódio em que você simplesmente não soube como responder. Se sentiu insegura, sem capacidade de improvisar ou sentiu timidez. Essas situações podem acontecer em diversos contextos. Um nervosismo antes de uma apresentação em público, ou se não aquela reunião em equipe que você deixa de fazer uma colocação por vergonha, sabe? Sobre o que os outros vão pensar. E aí, quando você percebe, outra pessoa levanta a mão e faz a mesma colocação que você julgou ser estúpida. Quando você não consegue colocar sua opinião no relacionamento pessoal, quando tem dificuldade de dizer não ou colocar limite para as pessoas, e por falta de prática, às vezes você diz o não de uma maneira inapropriada e que os outros julgam grossa ou infeliz. Existem várias definições e diferentes modos de entender a timidez. Mas hoje aqui nós vamos pensar na timidez como o desconforto e as inibições das suas ações que ocorrem na presença de outras pessoas. Porque é justamente no contato social que nós podemos identificar as principais características da timidez. Então vamos lá para as 5 características mais óbvias da timidez. E a primeira delas é o silêncio. Aqui é importante entender que o silêncio diz muito. Existem tipos diferentes de silêncio. Existem silêncios prazerosos, agradáveis, mas nesse caso você simplesmente não sabe o que dizer em algumas situações. Nada que você pensa parece ser uma boa resposta ou uma coisa boa a ser dita. É como se você sofresse de excesso de objetividade, dizendo pouco ou quase nada sobre tudo. E sempre ou quase sempre você fica insatisfeito com o seu silêncio por saber que existe uma dificuldade na sua interação. Já a segunda característica é o retraimento. Indicadores dessa característica podem ser observados por uma dificuldade em olhar nos olhos das pessoas ou sustentar o seu olhar. Pode haver escassez na sua expressividade facial e na expressão corporal. Geralmente, nesses casos, a pessoa tende a ocupar a menor quantidade de espaço possível, retraindo o seu corpo e diminuindo os seus gestos. A terceira característica é o rubor. Em situações de exposição, você fica vermelho. Sejam as bochechas, o rosto todo, o pescoço e às vezes partes espalhadas de todo o corpo. Você pode sentir um calor mais intenso que o normal ou até se coçar. Quarta característica, a gagueira. Existem diferentes intensidades de gagueira. O fato é que mesmo se a pessoa não for gaga, ela pode oscilar, vacilar na hora de conversar e revelar uma voz fraca, sem firmeza, instável e sem convicção. E a quinta característica é a ansiedade, que pode se manifestar como um nervosismo visível ou não aos olhos dos outros. Dor, aperto no peito, aumento das batidas do coração, respiração ofegante ou falta de ar,
aumento do suor, tremores, boca seca e até enjoo e vontade de vomitar. Mas e aí, Rodolfo? O que vai definir se eu sou uma pessoa tímida ou se eu apenas tenho momentos de timidez? E eu te digo que é a frequência e a intensidade com que você vive essas 5 características que eu acabei de dizer é que vai definir. Minha dica de ouro para você é: pare, reflita e observe, anote os contextos e situações que você se sente travado, sem liberdade. Observe a frequência. Se todo dia, pelo menos por um momento, você percebe dificuldade de ser espontâneo, tem algo a ser trabalhado aí e eu preciso fazer um alerta. Talvez você pense: não, Rodolfo, no meu dia eu não sinto nenhuma falta de espontaneidade, não. E aí eu te convido a observar se você, por um acaso, construiu uma rotina totalmente protegida de imprevistos e de interações sociais por uma necessidade de segurança. Preste bem atenção, porque você pode ter criado um estilo de vida que não cabe em momentos de imprevisibilidade. Por isso, muito cuidado e muito discernimento para reconhecer se você não sente insegurança ou se construiu muros e está se protegendo numa rotina segura. A verdade é que a timidez em si é algo muito sutil e complexo de ser notado. A pessoa pode ser mais reservada e não necessariamente ser uma pessoa tímida. Uma pessoa é tímida ou está tímida justamente por sua inibição, que é a parte visível da timidez, e que basicamente é o ato de ficar extremamente quieto e afastado de pessoas e de ambientes estimulantes e movimentados. Existe um pesquisador chamado Jerome Kagan e ele fala que os tímidos ficam inibidos principalmente quando se encontram com o novo e com as situações sociais não familiares. E por que isso acontece, será? Existe um modo de funcionar das pessoas tímidas que nessas situações elas se preocupam muito sobre como irão se sair e sobre como as pessoas desconhecidas vão percebê-la. E por isso eu quero que você me conte como é a sua história, em quais momentos você já sentiu tímido, em quais momentos você já sentiu timidez, qual foi a ocasião que mais te gerou vergonha. Você se considera uma pessoa tímida, sim ou não? E eu quero que você me conte principalmente quais das 5 características que eu te contei aqui no vídeo você reconhece em você. Compartilha comigo, eu quero saber, e me envie dúvidas ou perguntas que você tem em relação à temática da interação social que eu terei o maior prazer de te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.